Boa tarde, minhas irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou a Daiane, moro aqui em Minas Gerais e queria conversar um pouquinho com vocês sobre a minha história, sobre os meus aprendizados em Deus, mas principalmente sobre engrandecer o nome do Senhor na vida de cada uma de vocês, tá bom? Peço humildemente licença para vocês para poder falar, porque eu sou nova na fé ainda, estou começando a minha caminhada com Cristo e respeito a caminhada de vocês, que eu tenho certeza que é muito mais longa do que a minha, mas eu quero poder contribuir com vocês com as coisas que eu já tenho aprendido com o Senhor, pelas experiências que eu tenho tido, e espero que possa contribuir na vida de cada uma de vocês, tá bom? Me chamo Daiane e eu vou contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de mim. Eu tenho 33 anos, tenho uma menininha de 4 anos, sou casada, moro aqui em Minas Gerais e eu sou evangélica agora, me batizei no dia 16 de julho, tem um mês e pouquinho que eu sou batizada em Cristo. E eu sempre fui católica, nunca fui uma católica praticante, mas sempre estava buscando as coisas de Deus e nunca fui muito também assim, muito religiosa, acabava pegando outros caminhos ali além do que a Igreja Católica pedia. Mas por fim, eu queria falar assim com vocês em questão da persistência, né, da oração, de clamar ao Senhor pelas pessoas que a gente ama, pelas pessoas que precisam de oração, pela nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, né? Queria falar para vocês assim que eu sei que é difícil a caminhada, eu sei que é difícil perseverar na oração, eu tenho entendido isso, eu que fui uma pessoa assim que a oração, eu sempre busquei a Deus, mas não era em oração, eu buscava de outras formas, e então eu nunca tive o hábito de orar muito, e depois que o Senhor converteu o meu coração, é uma das coisas que Ele mais tem falado para mim, a importância de orar, a importância de interceder pelos meus irmãos, interceder pelas pessoas que eu amo, porque todas as obras que Ele faz debaixo do céu, além da vontade dEle, e pela vontade dEle, é pela intercessão das nossas orações também. Então, quero dizer para vocês, fiquem firmes na caminhada de intercessoras. O Senhor eu demorei na verdade, né? Eu demorei 32 anos para encontrar o Senhor. Não foi assim algo rápido. Eu vejo que tantas pessoas, né, com 15 anos são convertidas, tem algumas que já têm experiência com Deus aos 10, ainda na infância, né? E eu demorei 32 anos para ter um encontro assim onde mudasse o meu coração e transformasse a minha vida e transformasse o meu coração mesmo assim de dentro para fora. É um processo novo para mim, eu ainda estou vivendo tudo isso, mas eu quero dizer que foram 32 anos à espera. Eu estou 32 anos buscando por Jesus, procurando Ele em tantas coisas, em tantos lugares, porque eu tinha uma busca. As pessoas costumam falar que tem um vazio, né? Eu nunca senti esse vazio, mas eu tinha uma busca, uma necessidade de encontrar algo maior, que eu não sabia o que era, eu achava que isso era algo meu, e não era uma busca por Cristo que eu tinha dentro de mim durante a minha vida toda, e só agora, assim, há poucos meses que eu pude compreender que eu estava buscando pelo Senhor a vida toda e procurando Ele em em lugares que Ele não estava. E assim, quero dizer para vocês que o Senhor me encontrou, né? Nem fui eu que encontrei Ele, foi Ele que me encontrou pela misericórdia dEle e também com a ajuda das orações da Catiane. Eu falo para ela que eu não tenho palavras para agradecer, porque eu passei realmente a minha vida inteira buscando por Cristo, sem saber que eu estava buscando por Ele, e com certeza ela foi uma das intercessoras que Deus colocou no meu caminho para poder interceder por mim, para poder pedir pela minha vida. Igual ela falou, não precisa ser uma oração onde você fique horas pedindo, mas quando você pede, né, de todo o coração, e eu nunca vou me esquecer que a maneira que ela disse que ela orava por mim Senhor, alcança a vida dela. E isso tem assim um valor para mim, porque talvez se não fosse as orações da Catiane, as orações de alguém que talvez tenha intercedido por mim também, que eu ainda não saiba, talvez eu ainda estava na mesma vida, perdida,
achando que a minha vida era boa, achando que eu estava no caminho certo, achando que eu sabia muito. Então, assim, não desistam, viu, meninas, da intercessão, da oração, porque eu gastei 32 anos para ser encontrada, mas esse dia chegou, para honra e glória do nome do Senhor. Então, eu quero que vocês fiquem firmes na caminhada também. Eu sei que não é fácil, sei que cada dia é uma luta, mas não desistam, viu? Então hoje, quando eu vou pedir ao Senhor pela vida de alguém, uma das primeiras coisas que eu me lembro de falar que vem no meu coração: Senhor, alcança a vida dessa pessoa, alcança a vida dela, porque eu sei que quando o Senhor alcançar, tudo vai ser transformado, tudo vai ser mudado, o coração vai ser convertido, né? Então o desejo da alma vai ser inclinado para o céu. Então é o que eu mais tenho pedido quando eu vou orar pelas pessoas. A primeira coisa que eu me lembro, na verdade, de pedir é para que o Senhor alcance a vida dessas pessoas. E assim, a gente tem que ter paciência também, né, meninas? Da mesma maneira que eu gastei 32 anos para ser alcançada pela misericórdia de Deus, eu ainda tenho, né, como diz, eu ainda tenho uma luta grande para vencer, uma batalha para enfrentar. Ainda tem a minha família toda que não é convertida, com exceção do meu irmão. Ainda tem a minha casa, a minha filha para ensinar, o meu marido para interceder, os meus pais, os meus amigos e a família que às vezes não é tão de pertinho, mas são pessoas que eu amo também. Então a batalha é grande, né? As pessoas que o Senhor vai colocando na nossa vida. Às vezes a gente passa na rua e vê que tem alguém que está precisando da nossa intercessão, pessoa que a gente nem conhece, nem sabe o nome, e ali a gente começa a caminhada de oração, né, com Deus, porque não tem outra maneira da gente se aproximar e ter intimidade com Deus, senão através da oração, né, da busca sincera do coração e da oração também. Então, assim, a gente tem que manter firme todos os dias. Eu peço ao Senhor que a sua misericórdia, Pai, alcance a vida do meu esposo, a vida da minha filha, porque é muito difícil, né, quando a gente entendeu quem é Deus, quem é Cristo, a mensagem da cruz, o Evangelho, e as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente tá ao nosso redor não sabem o que é isso, né? E para eles a gente às vezes até parece ser meia doida, ou às vezes são pessoas que estão na igreja com a gente, mas o coração ainda não foi convertido. Então a gente fica naquele desespero interno, né, de clamar pela vida dessas pessoas e assim, com a expectativa de que Deus responde logo, né? Mas é aquela história, meninas, o tempo de Deus é perfeito, Ele tem a maneira dele de nos alcançar. Eu fico pensando, por que eu não fui alcançada antes? Eu busquei tanto tempo, por tanto tempo, por que eu não fui alcançada aos 15? Ou pelo menos aos 20? Mas a gente não entende, né, gente? A gente não entende quais são os desígnios do Senhor. Eu sei que tudo que Ele faz é perfeito e eu confio. Talvez se Ele tivesse me alcançado aos 15 anos, eu não teria maturidade para prosseguir, para continuar, para perseverar, né? Eu poderia ter abandonado a minha fé. E aos 32 Ele sabia que era um momento assim onde eu ia lutar cada dia, por mais que seja difícil, por mais que a nossa fé fraqueje, e eu não ia desistir de buscar Ele todos os dias da minha vida. E pelas experiências, meninas, que eu tenho vivido, pelas coisas que eu tenho passado, a minha conversão já se dá aí, já tem 1 ano e meio, mas as minhas experiências, assim, onde eu entendi que eu estou sendo transformada, que Deus começou a agir na minha vida em meu favor, porque o meu coração foi inclinado para Ele, tudo começou esse ano, a partir de fevereiro. Então, é recente assim que eu consegui compreender algumas coisas que eu tenho vivido, é bem recente. Mas diante de algumas lutas que eu passei, às vezes a fé da gente ela fica muito fraca, né? A gente fica com medo, fica insegura. Uma das lutas assim que eu passei que foi difícil para mim, eu tive 2 abortos depois que eu tive minha filha. Eu perdi 2 gestações no início e isso foi muito difícil para mim. E agora, com a graça de Deus, para honra e glória do nome do Senhor, eu tô grávida novamente. Já ouvi o coraçãozinho do bebê, tá tudo certo. E o meu maior medo tem sido assim, continuar crendo que o Senhor me abençoou, continuar crendo que tudo vai dar certo, porque a nossa fé, ela fraqueja. Deus sabe das nossas limitações, Ele sabe que a gente vai fraquejar, Ele sabe que nós não somos perfeitos. Então, eu tenho sentido assim, há um tempo atrás, eu sinto, né, um pouco de insegurança assim, muitas vezes.
E toda vez que eu tento buscar o Senhor na Bíblia, no louvor, em oração, o que Ele tem falado para mim, assim, que tem acalmado o meu coração é que é assim, eu até anotei umas coisinhas aqui para eu falar, mas o que Ele tem falado assim para mim é que Deus, Ele continua sendo Deus, independente de qualquer coisa, assim. Todos os últimos louvores que eu tenho ouvido, Ele tem falado para mim sobre isso. Deus é Deus acima de qualquer coisa, acima da minha oração ser respondida na hora que eu quero ou não. Deus é Deus se a minha oração for atendida com um sim ou com um não. Deus é Deus se o meu esposo se converter no momento em que eu quero. Deus é Deus se as coisas derem certo ou se não. Ele continua sendo Deus de qualquer maneira, isso não vai mudar. As minhas expectativas sobre Ele não mudam quem Ele é. E aí eu tenho sentido que Ele tem falado assim pra mim: engrandece o meu nome, louve o meu nome, adora quem eu sou, que o que tiver que ser feito eu farei, confie em mim. E isso tem trazido um pouco de paz para o meu coração, porque a gente é muito humano e dentro da nossa humanidade a gente é muito insignificante perto da grandeza de Deus, né? Para compreender, a gente se acha muito importante. E eu tenho entendido que Ele é justo e misericordioso para fazer no tempo dele, conforme a vontade dele e os desígnios dele. Então, assim, a gente sabe que a vontade dele é perfeita. A gente sabe que a vontade dele é perfeita e agradável para nossa vida. Então, o que eu entendi que ele tem me pedido é isso. Tá bom, filha, peraí. E o que Deus tem colocado no meu coração, eu anotei algumas coisinhas aqui, é que Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus de vitória, Ele é um Deus que nos ajuda a atravessar o deserto. Mas antes de qualquer coisa, Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Antes que eu existisse, né? Antes que a minha vontade, antes que eu como ser humano existisse, antes que as minhas súplicas existissem, né? Deus já existia antes do céu e da terra. Então, como a gente não confiar, né? Só porque a gente ainda não tá vendo o milagre acontecer? Como que a gente não vai confiar num Deus tão poderoso só porque as nossas orações ainda não foram respondidas, né? Então Ele tem falado assim muito forte no meu coração sobre isso, que a gente não deve parar de clamar, não devemos, e Ele é o mais interessado nos seus filhos, né? Deus, mais do que eu, tem o desejo de salvar, de resgatar esses filhos que estão vivendo no pecado, né? Que estão longe da misericórdia dele. E eu até li esses dias um livro, uma coisa assim, que isso o quanto Deus nos ama. O Espírito Santo, ele deseja uma comunhão profunda com a gente, de uma maneira que a gente não consegue nem compreender, né? Vai além da nossa compreensão humana. Então isso assim, isso me toca de uma maneira, eu acho isso maravilhoso, porque a gente vê como a gente é limitado e pequeno diante da grandeza de Deus mesmo, né? E quando a gente entende que não dorme aquele que guarda Israel, né? Não dormirá aquele que guarda Israel, que a gente pode descansar em paz, a gente faz a nossa parte, sejamos obedientes, tementes ao Senhor, orando todos os dias, clamando, intercedendo pela nossa vida e pelas pessoas que a gente ama, né? Por aqueles que precisam. Ajudando Cristo a resgatar suas ovelhas e confiante que aquele que guarda Israel não dorme. Então, o que o Senhor tem falado muito no meu coração é sobre a fé, que é algo que é novo na minha vida, porque eu ouvia muito falar sobre fé, mas eu não tinha compreensão, né, do que é a fé, assim, e hoje eu consigo entender que a fé, sem a fé não tem como ter intimidade com Jesus, né, com Cristo, com Deus, confiar no Espírito Santo, porque a fé, ela é o caminho, né, que nos leva até o Senhor. Então, minhas irmãs, o que eu senti assim no meu coração que Deus tem me pedido é que eu busque entender mais quem Ele é, que eu busque mais revelação por Cristo na palavra, que é o que tem sustentado a minha fé, é saber quem Deus é, que Ele opera acima de todas as coisas, sobre o céu e a terra, né? Que Ele já é Deus antes que o céu e a terra existissem, isso é muito grandioso. Então, saber quem Ele é o que está sustentando os meus dias, ainda quando eu sinto medo, quando eu fico insegura, ainda quando as coisas não dão certo, né? Deus continua sendo onipotente, onipresente, né? E onisciente, ainda que eu tenha as minhas limitações e as minhas fraquezas, Ele continua sendo maravilhoso, né, meninas?
e que a gente possa ser dependente do Deus vivo, né? Que o Senhor, Ele não abandona aquele que depende dEle. E eu sinto assim que Deus quer que a gente confie nele e na sua palavra, e que a gente dependa da sua palavra, né? Que a gente não fique esperando milagres cair, né, do céu pra gente poder ter mais fé nele, mas que a gente seja dependente da palavra dele que ele deixou, de tudo que ele escreveu, que é fiel e verdadeiro, né? E justo para se cumprir. Então que a gente realmente seja dependente desse Deus vivo, que a nossa fé, toda vez que ela se abalar, a gente lembra que o Senhor é grande e que um dia, né, gente, eu até anotei aqui que eu acho maravilhoso, que um dia a gente vai estar aos pés do Senhor, clamando, né, santo, 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 digno é o Cordeiro de todo louvor. Então que um dia a gente possa viver essas experiências com Deus e na alegria de pensar que a gente perseverou na nossa caminhada, na nossa luta, que é diária, na fé em Cristo, mas que a gente, mesmo que muitas vezes a gente pereça, que a gente não desistiu, né, de buscar o Senhor todos os dias. É isso que eu tenho para falar. Eu acho que a mensagem final é: confie no Senhor de todo o coração, que o restante Ele fará, né? A gente, como discípulos de Cristo, a gente tem que continuar orando, perseverando, clamando, intercedendo, né? Pela nossa vida, pelas almas que estão perdidas, né? Pelas pessoas que precisam do Senhor, mas sabendo quem Ele é, Ele fará do jeito dEle, da maneira dEle, a vontade dEle para nossa vida é boa e agradável. E lembrando que Ele é o mais interessado em nos resgatar, em resgatar nossos filhos, né? E em levar quanto mais almas para o céu. E o dia que a Nova Jerusalém descer, com a glória de Deus, estaremos todos reunidos em Cristo, né? Todas essas pessoas que a gente tem intercedido, os nossos filhos. Eu sei que Deus não desperdiça oração. Então, que a gente não desista de clamar, de orar, e antes de tudo isso, entender que grande é o Senhor na nossa vida e que Ele é soberano sobre todas as coisas e que tudo Ele fará conforme a vontade dEle. Um beijo, fiquem com Deus, até breve.